Olá, divinas maravilhosas, mais um Drica Pode, esse podcast da mulher madura e aqui tudo pode, ou quase tudo. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, aciona o sininho para receber notificações de vídeos novos aqui no canal. Se você gostar desse vídeo, curte, compartilhe com todas as suas amigas. E hoje nós vamos ter uma convidada que tem uma história de vida muito interessante e vai dividir com a gente momentos muito especiais da vida dela. Mas antes da gente começar, eu vou falar do nosso novo parceiro aqui do Drica Pod, que é o preenchedor, o tratamento preenchedor da Biziu, que é já parceiro lá no meu canal, lá no Instagram, que é o Drica Divina. Se você não me segue, já me segue lá no Instagram. E no TikTok, Drica Divina, o Biziu Divinas, é um tratamento preenchedor. Ele faz um resgate da memória das células de gordura, então ele faz um preenchimento de dentro para fora, é um tratamento. Então preenche rugas e linhas finas, bigode chinês, tem efeito lifting nas áreas aplicadas, faz uma renovação celular, estimula o colágeno, lembrando que é um tratamento, você não pode usar, não é efeito Cinderela. Você coloca e tem aquele efeito. Não, você tem que usar todos os dias, 2 vezes por dia. Melhor se você usar no rosto todo, pescoço e colo. Quem usa, ama. Ele tem, inclusive, um componente inédito, que é o selfie, que é esse componente que faz esse preenchimento, né? Não existe, acho que no mercado, um produto tão bom. Ele é incrível mesmo, já é parceiro do Drica Divina já há muito tempo e agora está aqui no Drica Pod. Tem ainda cupom de desconto Drica Pod, que está aqui do seu lado direito, aqui no QR Code. Já encosta seu celular e adquire o seu preenchedor da Biziu. Então agora a gente vai começar falando com essa minha convidada querida que veio direto do Rio de Janeiro. Isso aí. Aqui para o Drica Pod. Seja bem-vinda, Obrigada, Paula querida. Mazzoli. Mas antes, fala para as divinas maravilhosas, conta um pouco de você, quantos anos você tem. Aqui, assim, essa pergunta é básica, aqui, né? Não tem nenhum problema. É um podcast, é um canal. E eu acho tão legal, porque a maioria não tem problema. Não, Esse é um conceito antigo, né? Mas a gente tem orgulho de falar com a idade da gente. É incrível eu isso, tenho, né? 49 anos, eu sou Tá maravilhosa. muito orgulhosa da minha idade. Eu acho que eu só melhorei depois dos 40. Eu fiz 40, acho que a minha cabeça e a minha vida deu uma guinada realmente. Você sentiu isso? Você sabia? Eu senti. Você sabia que depois dos 40. Quase 100% das mulheres que vieram aqui constataram que a grande mudança na vida delas foi a partir dos 40 anos. Impressionante. A gente teve uma psicóloga, que foi a Divisa Esparra, que ela tem um estudo mesmo, a Lívia, sobre isso, essa que transição. realmente é um momento de transição na vida da mulher, principalmente. Como que foi para você isso? Eu senti realmente a partir dos 40 anos. Eu senti a necessidade de... Eu comecei a, acho que, gostar mais de mim. Realmente foi com a maturidade, me trouxe isso. Me trouxe um pouco de coragem também, para eu assumir quem eu era, o que eu gostava de fazer. E foi gradativo, né? Começou com 40 anos e agora, 2 anos atrás, eu tenho 49, foi com 47, coincidiu com o início da pandemia. Que aí realmente foi quando eu decidi mudar realmente a minha vida e fechar um ciclo e me deixar disponível para começar algo que eu já tinha pensado há muito tempo, um sonho que eu gosto muito de escrever. Então, eu sou dentista, formada em odontologia, trabalhei 25 anos com odontologia, né? Durante 25 anos eu tive meu consultório, fui muito feliz sendo dentista, muito realizada, mas realmente foi um ciclo que terminou, né? Mas eu tinha essa necessidade de fechar essa porta, porque muitas pessoas me perguntavam, mas você não pode fazer as 2 coisas ao mesmo tempo? Engraçado, eu não tinha essa condição de... Eu precisava fechar essa porta para começar um novo ciclo da minha vida. Eu acho que a gente só consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo quando a gente um é hobby
e o outro é o trabalho. Talvez, isso. Mas quando você quer se dedicar mesmo... Era o que eu queria. Porque eu já chego à conclusão que, assim, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Bem por aí. O mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso aí. Você tem que dar espaço para uma... Tem que abrir mão daquilo... para colocar outra para você se dedicar. Agora, se for um hobby, uma coisa de final de semana... você ainda consegue, Para né? você não era isso. Para você queria porque seguir... eu não me sentia mais dentista. Né? Eu senti mesmo que era... Eu fico brincando, às vezes brinco com as minhas amigas, que é um casamento que eu terminei, realmente. Eu te entendo. Foi um divórcio amigável, eu fui muito feliz enquanto durou, mas não tinha mais como eu viver... com a odontologia, você não estava mais apaixonada pela odontologia, né? É incrível. Você, assim, por exemplo, quando que você começou a perceber que não era mais aquilo que você queria? Porque é um processo. Porque eu já passei por isso e eu sei que é um processo. Para mim, por exemplo, chegava os domingos, eu tinha quase depressão, porque eu ia trabalhar numa coisa que eu Talvez tenha acontecido isso comigo também. Gente, eu falava, pelo amor de... Um certo desânimo, né? Eu falava, não, amanhã é segunda, eu vou ter que trabalhar naquilo. Eu adorava os meus pacientes, eu sempre gostei muito dessa troca, porque a gente sempre sentava antes, batia um papo, e cada um com uma história de vida, né? Essa parte eu adorava. Mas eu realmente sentia que chegava no domingo e me dava uma certa angústia. Eu queria fazer outra coisa realmente. Mas eu ainda não tinha muita noção do que era. Porque eu sempre gostei de escrever, eu sempre escrevi desde criança, mas eu nunca pensei que eu pudesse largar minha profissão realmente para tentar... Eu nem sei exatamente, eu fui movida por um ímpeto, né? Não, agora eu quero fazer outra coisa. Mas talvez eu não tivesse nem muita noção, nenhum plano. Eu acho que eu não tinha um plano traçado. Tinha aquela vontade. E a vontade de passar por uma outra etapa, né? Mas foi bem gradativa. O que aconteceu foi o seguinte, com a pandemia e a profissão do dentista... É um risco enorme, eu tive que parar, eu sou filha única, minha mãe é idosa, eu fiquei muito assustada, com muito medo, né, dela, com medo de ficar doente, dela ficar doente, então eu falei, não, eu não posso mais trabalhar como dentista, pelo menos durante a pandemia, mas eu pensei, gente, essa é a minha deixa para fazer o que eu realmente tinha pensado. Era o que eu precisava. Eu estou tentando, né? Eu estou caminhando, que também a gente entrou nessa pandemia achando que fosse demorar alguns meses. Era quarentena. Exatamente. Quer dizer, quarentena não necessariamente... viraram 2 anos, né? Quarentena não é necessariamente 40 dias, mas a gente começou achando que era pouco tempo, Exatamente. 3 meses. Quando começou a dar 2, 3 meses e a coisa foi só piorando. Eu fiquei muito disponível para minha família. A gente não teve ninguém trabalhando na nossa casa, então eu tinha que fazer o trabalho da minha casa, da casa da minha mãe. Então, a minha vida, eu tinha essa vontade de parar e começar uma vida, me dedicar um pouco mais à escrita, mas eu tive que também, eu tô indo bem devagar, porque a minha vida mudou muito, minha mãe ficou doente, então... mas esse desejo ainda é grande. Era assim desde pequena, você gostava de escrever? Como é que, se você olha para trás? Desde pequena. Eu sempre gostei de escrever. Eu sempre escrevi, eu sempre usei a escrita como... Eu sou filha única. O filho único, né, ele tem todo um jeito particular de ser. Porque você tem um irmão, você conversa, né, seus problemas, né, suas angústias com o seu irmão. Então, eu usava a escrita para isso. Então, eu tinha algum problema, qualquer tipo de insegurança. Diário. Fazia diário e escrevia texto também. Então, já é desde bem novinha. Você sente... Eu parei, desculpa. Imagina. Eu parei durante uma época, eu fiquei sem escrever, depois eu voltei. Eu voltei com 30 e poucos anos. Eu fiquei um tempo sem escrever. É engraçado, por insegurança. É engraçado porque muitas que a gente conversa, que eu converso, elas falam que esse sonho que elas tinham em criança, elas abandonaram. Isso aconteceu comigo também. Abandonaram, com 40 anos, elas resgataram isso.
esse Que sonho. engraçado isso, né? Eu acho que a gente vive em 3 etapas. A gente vive várias etapas na vida. A primeira etapa, né, que é essa de infância, adolescência, mas na adolescência para a vida adulta, até uns 40 anos, você vive muito pro outro, que o outro vai achar. Com certeza. E quando você chega com 40, você percebe que isso é besteira, né? Viver pro outro, você quer viver para você. E a hora é agora, né? Eu vou deixar para quando, né? É isso que eu também pensei. Eu Tem uma falei, "Não, urgência, né, Paula? tem uma urgência. A gente sente, né? Eu senti essa urgência realmente. Então, quando eu decidi, eu falei, não. E você gosta de escrever sobre o quê? Eu gosto de escrever ficção, né? Histórias. Você já escreveu livro ou você está aprendendo nos seus planos? Tá no meu plano, sim. Já tá no plano. Já né? está escrevendo, já? Eu já estou escrevendo há algum tempo. Mas. E eu gosto de escrever textos falando sobre a maturidade, sobre coisas que a gente. Os textos que eu escrevo no Inconformidades, eu adoro escrever, porque tem muitos que têm. Muito das minhas experiências, né? Esses últimos que eu fiz do Diário da Monogamia Longa, eu chamei Diário da Monogamia Longa, são textos autobiográficos, né? O que é esse Diário da Monogamia? Eu escrevi... são textos sobre a minha experiência de um casamento longo. Né? Eu vou fazer 25 anos de casada, então eu tive essa ideia, eu falei, vou escrever uns textos. É um insight muito legal. O que você sente ali? Eu escrevi, então eu dividi, né, em assuntos. Eu escrevi sobre os filhos, né, que chega uma hora, você vive muito, o casal principalmente vive muito em função dos filhos, e depois quando os filhos crescem, você tem que se reconectar com seu parceiro, não é? Porque vocês são os pais, o pai e a mãe vivendo em função daquelas crianças, e depois, quando eles crescem e estão independentes, não deixa de ser um susto, porque de repente você está ali sozinha com seu parceiro. Então eu coloquei um pouco isso. Eu falei sobre o que eu acho do futuro, da monogamia longa. O que você acha? Eu acho que a monogamia é uma situação. É complicado explicar. Tá com mas seus dias contados? dizem que sim, né? Dizem que sim. Mas quando eu acho que tá um pouquinho em extinção. Mas você diz... A monogamia longa, eu acho. Você acha que, então, que no sentido de um casamento aberto ou porque... Eu acho que é no sentido de um casamento aberto. E assim, não é a minha experiência, não é o que eu quero. Mas eu acho que as novas gerações, elas estão conversando outro tipo de parceria, de acordos, né? Eu acho isso, sim. Mas será que funciona isso, hein? Na vida real? Não sei, dizem que sim, né? Eu vejo eu sigo a Regina Navarro Lins, né? Ela fala muito sobre isso, falando que a monogamia está em extinção e a princípio eu falei, imagina, eu tô aqui há 25 anos, casada, e num casamento feliz. Mas tem que começar assim, porque assim, você no meio do caminho mudar as regras do jogo deve ser difícil, porque lidar... Eu também acho, no meio do caminho eu acho muito complicado. Porque a gente vê aí sentimentos... Acho que tem que ser um acordo desde o início. Porque a real é que o casamento, a união, ela que eu não digo que é saudável, tá? Mas existem relacionamentos de posse misturados com muitos ciúmes e as pessoas, a maioria, lida com certeza mal com isso. Ou é uma obsessão, ou um casamento tóxico. Como que vai ser isso? Porque na teoria tudo é muito mais fácil. Tudo é fácil. Então... verdade, Vai lá no dia a dia você ter que dividir seu marido ou sua esposa. Isso não é pra mim. Não, eu sei que é pra você. Eu não conseguiria. Não, eu tô falando pra essas futuras gerações, para as pessoas. Mas eu acho que eles já pensam de outra forma. Eu sinceramente acho. Essa fórmula de, não, você tem que continuar casada muito tempo e ficar só com essa pessoa, eu não sei se vai perdurar muito tempo. Eu realmente não sei. Quando eu me separei do meu ex-marido, foi muito interessante porque eu fui falar com meu pai. E o meu pai é croata, né? E ele é europeu, ele tem uma cabeça muito diferente, assim, né? Ele encara algumas coisas muito com um ponto de vista muito interessante. E aí ele me falou uma coisa que me fez todo sentido. Ele falou, essa coisa de viver para sempre,
Isso era uma coisa feita pela igreja na medida que as pessoas viviam, que a expectativa de vida das pessoas há muito tempo atrás era em torno de 40, 50 anos. Então, viver para sempre fazia mais sentido. Na medida que o ser humano começou a estender a vida, esse viver para sempre, tanto é que é lá pelos 40, 50 que existe essa mudança. Então, se você parar para pensar, esse viver para sempre, de repente, funcionava muito tempo atrás. Quando para sempre era 60 anos, né? As pessoas viviam até os 60. Se vivesse até os 60. Se. Agora, se você começa a pensar que lá, sem contar que as mudanças da sociedade e tudo, e aí, de repente, você começa a pensar que a pessoa vai viver mais, que ela chega com 40 e tem mais 40 para viver, você fala, nossa... Acho que está muito longe, hein? E as pessoas mudam, né? A gente muda. Graças a Deus. Não é? A gente vai mudando. Então, você combinar essa mudança que acontece com você, né? Essas transformações, e a transformação do outro, e você, esse seu novo eu e o novo eu dele, né? Ou dela, continuar essa parceria é uma luta, né? Eu acho. Porque são várias combinações e é um esforço muito grande. Porque acho que chega num determinado momento, parece que... Eu não sei se você teve essa sensação. Eu sempre ouvi o tipo de coisa assim... porque a gente não muda. Ninguém muda. E hoje em dia, eu acho claro que mais... que não, Mas você não ouvia isso? Ninguém muda. Ninguém muda. A gente ouvia isso. Talvez. Dos nossos pais, dos nossos pais. avós. Ninguém muda. Muda. Eu mudei. Nossa, e eu graças sou outra. a Deus, eu sou outra pessoa. Eu sou outra. Eu casei com 24 anos. Meu marido também, 9 anos mais velho que eu. E eu sou outra pessoa. Eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era com 25 anos. Então, graças a Deus, porque você evoluiu. Não é um esforço muito grande. E ele também é outra pessoa. E muitas vezes essa nossa mudança, essa minha transformação não aconteceu em equilíbrio com a transformação dele, né? É isso que eu ia chegar para falar. Isso é esse o ponto. Muito complicado. Como resolver isso? Não sei, eu acho que você tem que ter uma paciência muito grande, né? Eu acho que comunicação. Comunicação também, paciência para entender que cada um tem o seu, né, a sua velocidade de transformação, não sei. Mas eu acho que a gente pode até mudar, mas o objetivo tem que ser o mesmo. Com certeza. O amor também. O amor. O problema é que quando um muda, o outro muda. Também a gente tem que falar, que é importantíssimo. Mas existe ali, por baixo de tudo isso, dando base para tudo isso. Uma parceria que ainda o nosso objetivo continua, é o mesmo. Mas eu acho que a comunicação, ela ajuda muito. Rir com a pessoa, né? As pessoas falam isso. Você se divertir. Se você ainda diverte... Se é aquela pessoa que você se diverte ainda... A gente tem amigas de muitos anos que a gente... Nossa, a gente às vezes volta, meu Deus, parece que a gente está ainda, né, adolescente ou criança, não é verdade? O carpinejar, adoro carpinejar. Adoro. Amo carpinejar. Também. Outro dia ele estava falando uma coisa muito interessante. Falou, quando a gente casa, parece que a gente se coloca numa capa de seriedade. Toda aquela nossa coisa de adolescente, da criança interior, da gente rir, de brincar... Parece que a gente se despe disso, põe uma roupa nova de séria. Agora eu sou uma pessoa casada, eu sou uma pessoa séria, eu não posso me divertir, não posso rir. Isso eu não estou falando para todo mundo, estou falando para conceito assim, geral. E ele fala, não, que a gente tem que, pelo contrário, cultivar sempre essa criança interior, essa brincadeira. Talvez esse seja um dos segredinhos. Talvez até do meu próprio, do meu casamento. Porque realmente a gente sempre se divertiu muito. Olha que legal. Sempre, até hoje. É impressionante. A gente conseguiu manter. E isso é algo que eu acho que você não se esforça para fazer. Eu acho que isso é natural. Ou o casal tem, ou o casal não tem. Mas você, parando agora para pensar, o que você acha que é legal para um casamento? No seu caso, por exemplo, o que você faz para ele, apesar dessas mudanças, vocês ainda terem o mesmo objetivo? Esse mesmo tesão, essa mesma química, essa mesma diversão. Isso a gente tem que ter um certo esforço de ter o tempo do casal. Isso também eu acho importante, né?
Eu tenho 2 filhas, nós tivemos 2 filhas, e a gente passou por situações complicadas também nesses anos todos. Eu tenho uma filha de 22, outra de 15, mas a gente sempre teve o nosso tempo. Mesmo que pouquinho, a gente sempre teve o tempo de sentar e conversar e de rir e de fazer as nossas brincadeiras e de provocar um ao outro. Isso a gente não, eu acho que a pessoa não pode O deixar. que é esse tempo? O que vocês faziam nesse tempo? Gente, nada especial, infelizmente. Eu poderia dizer que Não, mas viagens, o problema é o negócio realmente é o não simples. foi. É o simples. É você ver uma série toda noite. A gente, nessa pandemia, toda noite a gente sentava e assistia umas séries que a gente adora. E aí pegava um vinho, tomava um vinho, fazia um piqueniquezinho. Sei. São coisas bem pequenas mesmo. No meu caso, são coisas pequenas. É claro que a gente já fez uma viagem, só nós dois. Mas isso muito de vez em quando, isso é de vez mas em não quando. é esse. O que muito faz de é o vez em dia a quando. dia, É né? o dia a dia. É o dia a dia. É manter os nossos códigozinhos e segredos Sei. vivos, né? Sei. Isso eu acho importantíssimo. Isso é algo que veio natural. Vivemos as nossas vidas independentes também, né? Ele respeita o meu espaço e eu respeito dele. Até isso a gente combina Em que também. sentido, assim? Eu gosto muito de ficar na minha toca. Sei, Eu de vez em gosto quando. do meu... eu gosto muito de ficar sozinha e ter o meu espaço e o meu tempo, e ele também. Eu acho que muitas vezes que eu percebo e vejo são casamentos onde a mulher vira mãe do marido. Sim. Você já viu? Já, nossa, muito. Benê, traz isso pra mim, faz prato, gente, fazer isso também prato. não é pra mim. Não é pra mim. Ah, nunca. Agora, eu não julgo, porque às vezes tem mulher que gosta, né? Tem. Mas essa coisa não Cria é uma codependência, né? é uma codependência que não é saudável. Nunca. Eu acho que você tem que manter a sua individualidade, você tem que manter os seus interesses também, as suas separado do casamento. Eu acho isso. Quando eu comecei, eu tô no meu segundo casamento, né? Quem não sabe, eu quase fui casada há 20 anos, me separei, depois de um tempo conheci meu atual marido. E eu tenho um lado maternal. Eu não posso negar. Eu tava falando, mas eu tenho essa lado. Não, nunca fui de fazer prato. Eu gosto sempre, sabe? Mas eu tenho esse lado que, se bobear, De carinho, né? de carinho. Mas às vezes... E aí, que foi muito interessante no começo do relacionamento, um dia meu marido saindo pro trabalho, né? Antes ele trabalhava com outra coisa. Eu falei assim, você tá levando a marmita? Você tá levando o casaco? Ele falou, só falta você me dizer se eu tô levando a lancheira. E eu falei, sabe quando foi tipo um estalo, assim? Porque eu falei, peraí, eu tô cuidando do meu marido como se fosse um filho. Eu tive que me policiar muito. E aí foi muito interessante, porque ele também não queria uma mulher mãe. Porque é diferente, né? É estranho. A gente tem que dosar, né? O limite do carinho, quando o carinho passa a ser outra coisa, né? Você sacou a diferença? É. Ele sacou, não. Ele falou assim, daqui a pouco você vai me perguntar se eu tô levando lancheira. Eu tenho que me policiar muito, porque eu também sou muito mãezona. Que signo que você é? Eu, Leão. Leão? Eu sou Câncer. Sou muito, muito mãezona. E talvez um pouco controladora também. Eu gosto de ter não por ser, eu quero controlar, eu quero mandar, mas eu tenho uma necessidade de sabe, ter controle da situação e saber o que me espera, né? Mais por uma insegurança do que por uma necessidade de poder. Então, eu tenho que me policiar, porque às vezes eu realmente extrapolo um pouquinho com as minhas filhas, com certeza. É terrível. Quem nunca? Eu sou uma mãe péssima. Eu sou uma mãe péssima. Eu realmente, eu mimo, eu levo comida na cama. Assim, eu puxo elas, meu Deus, pra infância, é um horror. Mas com ele, Mas eu gostoso, é gostoso. Você sabe o que eu faço? Gente, eu sou terrível. Meu filho agora trabalha, ele trabalha durante o dia e faculdade. E eu fico mega preocupada com a comida dele. Então eu faço a marmita.
Ah, eu também. Eu faço a marmita, eu vou comer. Porque eu falo, gente, ele trabalha o dia Gente, eu inteiro. também. Toda hora ele esquece. Ele falou assim: você comeu, eu nem almocei. Toma. Eu sou aquela mãe bem galinha que quer os pintinhos Você embaixo. sabe que, olha, o meu pai foi uma pessoa que me ensinou muita coisa na vida. Me ensinou a ser sempre muito independente, muito assim. Ele sempre acreditou, sabe, muito na gente, faz sozinha, tal. Mas ele tinha umas coisas de muito carinho, assim, de levar café da manhã na cama. Então, eu acho que a gente pode, eu acho que é difícil, é uma linha muito tênue em ser carinhosa, gentil e meio que mimar para não deixar crescer. Eu tenho que me policiar muito, porque eu realmente melhorei muito nesses últimos anos, mas eu gosto dessa situação de cuidar da cria e de, não, eu tô aqui, eu faço, né? Eu tenho muito isso. E eu sinto que isso não é legal para as crianças, né? Assim, para deixar crescer. Minha filha mais velha é uma mulher, né? Quantos anos ela tem? 22. É uma mulher. Mas você sabe quando eu encontro meu filho, meu mais velho, eu pego ele assim e falo, ai, filho, porque ele é gordinho, eu falo, ai, filho, que delícia, mamãe tá morrendo de saudade. Eu também, eu sou terrível. Você já viu uma série chamada Crescidinhos? Não. Da Netflix? Ainda não. Aliás, se você... Quem tiver Netflix, põe na Netflix. Crescidinhos. Eu já ouvi falar. Eu já vi. Só se passa no Japão. São crianças de 3 a 5 anos que são dadas tarefas para elas cumprirem. Então, só que elas têm, imagina, 3 a 5 anos. Só acontece no Japão. Elas têm que ir sozinhas, por exemplo, até a lavanderia, até a venda. Teve 2 meninas... amigas, porque às vezes vão amigas. Elas tinham que percorrer acho que 2,5 km. Ai, meu Deus, que horror. Elas demoraram 4 horas. Meu Deus. Chegaram à noite. Mas vai uma equipe em volta, meio anonimato, assim, para elas não perceberem, para acompanhar. Então, é muito legal, porque no meio do caminho acontecem situações e elas começam a ter autonomia da decisão. Você vê como eles pequenininhos, né? Então, da decisão, de às vezes acontece alguma coisa, eles têm que solucionar. Então, num primeiro momento, eles não sabem o que fazer. Aí você vê, eles param, nítido. Para e a cabeça vai arquitetando o que ela vai fazer. Né? É uma graça. É uma lição de vida. Pena que agora a gente não consegue fazer isso no Brasil. Você é da época que você ia sozinha? Você ia sozinha. Eu de também. ônibus. Nossa, com 11 anos eu já estava indo. Eu menor. Eu ia até a padaria, até a pracinha a pé. Eu ia direto de ônibus. Mas bom, eu moro no Rio e tá tudo muito perigoso, aqui em São Paulo né? também. Então eu fico com muito medo, ainda fico. Mas eu tô soltando as meninas, a minha mais nova, que com 15 anos já vai na praia sozinha. Claro. Né? Também eu não é aquela neurose. Não fico numa neurose total. Agora, Paula, quando você vai fazer uma escrita, fazer uma escrita. Quando você vai escrever alguma coisa, um tema, você tem alguma inspiração? Como é que é? É uma coisa fácil para você, flui, você tem faz uma estrutura de pensamento? Fácil, eu acho que não é. É algo angustiante. Eu sinto uma certa angústia, assim, de colocar para fora o que eu estou pensando. Não é uma coisa que vai fluindo e eu vou fazendo. Eu sinto uma certa angústia, eu sinto um alívio danado quando eu termino. Engraçado. Olha que interessante. Eu sinto um alívio danado de ter terminado. Mas você gosta? Eu adoro. Não, eu gosto. O processo é doloroso? Eu sinto uma certa angústia de colocar aquele pensamento e você organizar aquele jogo ali de palavras. E aí eu fico realmente aliviada na hora que eu termino. Eu gosto, mas não é algo assim, talvez leve. Depende. Às vezes tem textos que são, mas a maioria não. Será que quando você vai escrever, você tem que tirar alguma coisa de dentro de você que é mais profunda? Porque é uma entrega ali, né? É uma entrega. Eu sinto isso na... Eu fico muito... às vezes eu fico cansada. Pode parecer uma besteira falar isso. Não é. Mas às vezes, mesmo em textos pequenos, às vezes eu fico cansada na hora de colocar. Você sabe... Se é inspiração, estou pensando aqui se é... Depende. Às vezes...
vem uma ideia, eu tenho vontade de colocar, eu tenho que escrever, né? Te dá um alívio quando você escreve? Às vezes me dá um alívio. Eu tenho, às vezes, vários cadernos, aí eu vou escrevendo, assim, alguns textos, depois eu junto um pedaço num outro. Às vezes eu colo, às vezes eu escrevo no computador e às vezes eu gosto de escrever à mão. Eu também gosto de escrever à mão, adoro escrever à mão. Adoro. Eu tô falando isso porque lá no meu perfil, né, no Drica Divina, quando eu vou fazer um conteúdo, eu tenho uma elaboração mental. Sim. Às vezes mental, às vezes escrita, às vezes com parceiro de marca, alguma coisa, mas estou falando das minhas inspirações, elas são doloridas às vezes. Eu termino às vezes porque é uma entrega, eu preciso pensar. Cansada, né? É cansada. É cansativo, Porque eu tenho que... É uma coisa elaborada que eu faço para... Porque no final a gente está se doando. Você está doando para a escrita que vai ser lida por alguém. É verdade. Eu estou me doando para o vídeo, para a técnica, para ser inspiração. Eu imagino. E é cansativo, eu termino cansada. Eu imagino. Quando você... Porque eu acho que é uma coisa meio que... É uma entrega. E termina um alívio. Exatamente essa sensação que eu tenho. E se, por exemplo, construir um personagem, né? Porque se eu estou escrevendo um texto autobiográfico, é mais fácil, você sabe mais ou menos o que aconteceu com você. Claro, você fica emotiva de colocar a sua experiência, ou fica feliz ou triste, mas, de repente, construir obra de ficção, né? Um texto de ficção, construir o personagem, aí eu fico mais cansada, porque é quase assim uma coisa meio mediúnica, né? Sei. Você tem que sentir aquela história, ou a história vem, sei lá, na minha cabeça, e aí você tem que transcrever aquilo tudo, eu acho um pouco perturbador. Quando você vai pensar, digamos, você vai pensar em vários personagens, você pensa na pessoa. Eu penso na pessoa. A característica dela. Às vezes eu até sonho. Acredito. Com algum personagem. Uma coisa meio bem doida. Você já pensa no começo, meio e fim? Ou você já vai estruturando a história ao longo da escrita? Às vezes, sim. Às vezes eu já penso no fim. Pensa no fim primeiro e depois vai construindo. De trás pra histórias, frente. sim. Já pensei no fim. E aí eu tenho que construir aquela... Meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? É muito interessante. E vai aparecendo, assim, eu tenho às vezes ideias, assim, que eu... tá aí, aconteceu isso com ela. Tem alguma coisa que é muito difícil para você escrever? Boa pergunta. Coisas muito particulares minhas. Sei. Talvez seja mais difícil. Quando você se expor, né? Você colocar ali a sua vulnerabilidade, é mais difícil. Algo sério, muito particular, talvez seja. É fácil falar dos outros, né? É fácil falar dos outros e criar, né? Mas... Para você também ser entendida. Eu acho que o fato não é simplesmente falar. É falar de uma maneira que as pessoas elas te compreendam. Porque falar por falar, às vezes você pode ser até... como é que fala? Misunderstanding. Mal interpretada, mal interpretada. Mas como falar de maneira que as pessoas... que sirva de inspiração para as pessoas. Porque hoje em dia eu consigo falar das minhas... Eu não digo que são fraquezas. Eu acho que digo que são conquistas das minhas fraquezas que eu transformei em forças. Então, eu consigo falar disso com de uma maneira que possa servir de inspiração para as outras pessoas. Você faz isso muito bem, nossa, uma inspiração mesmo. As pessoas, elas estão muito sozinhas, né? A pandemia trouxe... A gente teve aí, que eu te falei, das psicólogas, e elas falam que a gente está com... A humanidade está... mais solitária, né? Solitária e está com a saúde mental abalada. Com certeza. Nossa, depois de tudo isso... Depois de tudo isso que a gente está... Você vê que quando você sai na rua, você não
acha estranho ver as pessoas sem máscara? Eu acho estranho. O meu cérebro ainda não Super. tá entendendo muito Super. bem. Eu acho. Eu ando de máscara, porque eu fico nervosa. Eu não ando porque eu falo... eu fiz tudo que me falaram Não, pra fazer. é uma coisa minha. Eu realmente ainda. Eu falo que o cérebro, ele fica tipo... Mas peraí, antes a gente via daqui pra baixo, daqui pra cima, agora não vê mais? E muitas pessoas a gente conheceu de máscara, né? De máscara. E aí depois você começa a ver, olha, aquela pessoa, será que é, será que não é? Muito é tão louco. difícil, né? Porque você imagina um rosto. Essa história da máscara é impressionante. Porque você vê o olhar e às vezes você não, depois que a pessoa tira a máscara, você não combina, não é? O sorriso com o olhar. É impressionante. É impressionante. Você faz uma ideia do rosto daquela pessoa. Você E às vezes constrói é completamente uma diferente, né? Você faz uma expectativa, às vezes. Exatamente, E ela não corresponde. A expectativa é uma merda. Sabe que a expectativa é uma merda? É uma palavra bonita. É verdade, Drica. Eu sempre falo isso, gente. Não. Minha expectativa. Não. Esperança. Existe uma grande diferença, né? É verdade, com certeza. Expectativa é esperar do outro. Esperança é o que você pode fazer. É isso aí. Só que você não tem controle do outro, né? Esperança é eu fiz o meu melhor, eu espero que vai dar certo. Expectativa, eu espero que ele atenda ao que eu quero. É isso aí. Mas ele não sabe. Como é que ele... A gente não sabe. E a gente perde tanto tempo, né? Nossa. Com expectativas. Nossa Senhora. Tentando preencher aquela lacuna da expectativa do outro, né? Nossa, a gente vive muito tempo nessa. A maturidade traz isso, essa libertação, não é? Ela liberta um pouco a gente da expectativa do outro, né? Do nosso olhar sobre a expectativa do outro, que a gente acha que vai ser a expectativa maravilhoso do outro. Né? De você não esperar mais. De você. Não ter mais expectativa. Não. A opinião do outro é a opinião do outro. Tá ali. Não é? Você dele. faz o seu melhor. É você deixar aquilo pro no colo do outro. Eu não sou Esse é o maior responsável ganho, pelo pensamento dele. Eu acho que é isso também. O que eu vejo, assim, que eu tô nos meus ensinamentos, porque eu aprendo muito aqui nesse podcast, amadurecimento, a maturidade é libertação, é coragem, é renascimento, é força. É isso aí. Resumindo, é autoconhecimento e não ligar mais para as opiniões dos outros. Então, a liberdade. E eu tenho muitos outros adjetivos que vão vir aí com esses podcasts. Por quê? Porque eu estou percebendo que a partir dos 40 anos é um verdadeiro renascimento. Encarar é uma maravilha. É uma maravilha. É uma maravilha. Por isso que é importante a gente cuidar também da nossa saúde. Com certeza. Física, porque a cabeça tá tão bem. A cabeça tá tão... É um grande alerta, né? É. A pandemia também veio, né, colocar isso como prioridade, né? Porque a gente, de repente, ficou mais preocupado. Eu, Paula, né? Eu também fiquei super Eu não fazia tanto exercício físico, eu não cuidava tanto da minha saúde. Se cuidava mais ou menos, mas agora eu fiquei mais alerta, né? Para manter uma saúde física, para poder envelhecer, andar, né? Porque a nossa cabeça realmente só faz melhorar. A minha mãe dizia muito isso. Nossa, você vai ver, a gente envelhece, é uma maravilha, a nossa cabeça é uma maravilha. Realmente, eu me sinto 1000 vezes melhor agora do que quando eu tinha 20 anos. Não posso comparar, eu não posso sentir saudade. Não é? Dos meus 20, dos meus 30 anos, eu não tenho como sentir saudade dos meus 20, 30 anos, né? Eu tenho, claro, saudade das pessoas que eu perdi, né? Nessa trajetória. Mas isso a gente perde a vida inteira, exatamente, né? Ao longo da vida. Mas saudade da minha juventude, eu não tenho. Nem do meu vigor físico, da minha disposição, nem desse tipo de detalhe eu tenho saudade. Você sabe que mas eu vou te falar uma coisa. Eu fui numa festa semana passada, meu vigor físico eu tenho de vez em quando. Menina, a gente sente, né? Eu fui dormir 3 horas da manhã. Paulo, eu fiquei bagaço. Acabada, né? Eu entrei em coma 2 dias. 2 dias. E se a gente bebe, então, aí é
piora. Gente, eu bebi uma caipirinha, não foi nada. Porque eu nem foi gosto de beber pouco, muito. Não, 2, vai. Mas não era não justifica. Eu fiquei um bagaço. Eu dormia tarde. Sabe o que é dormir à tarde pra mim? É tipo impossível. Eu deitei, assim, 2 minutinhos, pum, desmaiei e dormi 1 hora, assim. Mas mesmo assim, fiquei 2 dias pra me recuperar. Não é um sono reparador, né? Não, porque eu tinha um monte de coisa pra fazer, sabe? Meu corpo que não aguentou ali. Mas isso eu tenho saudade, de chegar 4 horas da manhã, 7 horas, ir pro trabalho e uhul, tô bem. Não sei nem se eu tenho saudade, assim, mas realmente é... Só isso. Sente falta, Sente né? falta. Não é... Paula, mas assim, a gente sabe de todas essas transformações e você tem uma história muito interessante que eu acho que a gente precisa falar aqui, que você tem uma filha com uma síndrome que é a síndrome de Tourette. Sim. Eu estava até comentando com você que tem assim, a gente tem um estigma, né? Muito grande. Eu não sei. Fale mais sobre o que é a síndrome de Tourette. Ela é como se fosse uma desordem neurobiológica, né? Que eles falam, com componente psiquiátrico. Então, ela é caracterizada são os primeiros sinais dela são os tiques, motores e vocais, né? Então, muitas vezes, eu nunca tinha ouvido, a minha filha começou a apresentar os sinais mais sérios da síndrome com 7 anos. Mas desde pequena, desde bebê, eu notava que tinha algo ali atípico, vamos dizer assim, né? Ela tinha alguns tiquezinhos assim de piscar muito e ela, bem pequenininha, ela rolava o olho, é até difícil de reproduzir, mas ela estava bem, de repente ela girava o globo ocular. E eu tive tique. Quando teve? Pequena, eu provavelmente tive a síndrome de Tourette, mas não tão grave como a dela, né? Porque eu também tive tique motor e vocal. E a minha filha, Júlia, mais velha, também. Ela também teve tique transitório, né? Mas para caracterizar como síndrome de Tourette, você tem que ter durante 1 ano esses tiques motores e vocais durante 1 ano. Depois de 1 ano tendo tique, você pode dizer que realmente é síndrome de Tourette. Pode ser um tique transitório. Pode ser desencadeado assim por um estresse ou é genético? Tem um componente genético, né? Já descobriram acho que 2 mutações. Mas a causa mesmo não é muito bem conhecida. Eles ainda não conseguiram especificar exatamente qual é a causa. Às vezes até ela pode aparecer com algumas infecções estreptocócicas, pessoas que tiveram uma infecção na garganta, dizem que um tipo de infecção pode deflagrar esse início da Tourette, né? Mas a minha filha mais nova, a Ana, ela começou com 7 anos e eu não sabia nada. Eu lembrava da minha mãe sempre falar, como é que era o seu tique? Meu tique fazia algo assim com a mandíbula. Sei. Fazia uma coisa assim, né? E eu lembro da minha mãe dizendo... Eu lembro de ter o tique, eu tive até uns 14 anos, eu lembro de esconder. As pessoas que estudavam comigo não sabiam que eu tinha tique, porque a pessoa tem um certo controle, isso que é o maior mistério da síndrome. A pessoa tem um certo controle, então ela pode ficar sem fazer o tique, mas ela segura o tique, mas depois ela acaba, por exemplo, em casa de noite... jogando fora esse acúmulo extravasando esses tiques, né? E eu tive, mas o caso da minha filha foi muito mais grave. Ela começou com 7 anos e ela teve tiques, assim, terríveis. Mas mesmo eu tive o tique, a minha filha mais velha teve tique, eu nunca tinha ouvido falar síndrome de Tourette. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a síndrome. A gente, às vezes, passa por...
eu já tive, agora conhecendo a síndrome, eu lembro de ter visto várias pessoas no meio da rua falando, se movimentando muito, e eram chamadas de, aquela pessoa é um maluco que tá Sei. saindo, não é verdade? É verdade. É um desconhecimento total e absoluto. Eu lembro uma vez, há muito tempo atrás, eu estava no banco, nossa, eu era adolescente, estava com a minha mãe, e tinha um homem falando assim, jogando palavras aleatórias, gritando palavras aleatórias e movimentando a cabeça. E as pessoas, coitado, olha lá, esse rapaz com problema gravíssimo, né? Não, era síndrome de Tourette, né? São pessoas... São movimentos involuntários. São movimentos involuntários, a pessoa não tem realmente controle. E acompanhado, às vezes, de comorbidades, pode vir déficit de atenção, hiperatividade, né, toque, né, são as comorbidades que acompanham a síndrome de Tourette. O tique é o sinal mais marcante, mas ela nunca vem sozinha. Disgrafia, que eu lembro bem, a minha filha estava começando a se alfabetizar e ela tinha uma letrinha, uma gracinha, de repente a letra dela virou um garrancho. É disgrafia. A pessoa não consegue e dizem que é muito difícil a pessoa recuperar essa grafia. Ela recuperou. Hoje eu falo, Ana, Sei. não posso nem acreditar, essa sua letrinha tão bonitinha, fazendo as redações, né? Que eu tinha um medo danado dela não conseguir... aí fazia umas letras enormes. Do início, foi 2014, né? Que ela começou a apresentar os sinais maiores. De início do ano de 2014 para o final do ano, impressionante você pegar as provas e os trabalhinhos da escola. É uma letra completamente diferente. Era como se fosse uma letra de um adulto e de uma criança de 2 anos. Que tiques que ela tinha? Como é que ela começou? Que tiques que ela começou a ter? Foi horrível. Ela começou fazendo ela fazia grunhidos e não conseguia parar. E ela começou a ficar o pescoço dela como se estivesse solto. Então ela ficava... E aí depois, você fica fazendo assim durante 1 minuto, a gente já fica cansada. Ela fazia o dia inteiro. Então, às vezes, à noite, ela chorava de dor muscular. Nossa. Né? E os tiques são realmente transitórios, eles vão mudando. Eles mudam? Mudam, nunca é o mesmo tique. Então, ela teve tique de repente, pular, dar saltos. Então, a gente andava no shopping, ela andava, dava aquele salto e ia lá embaixo. Sei. Dava o salto e ia lá embaixo. Né? E tinha tiques doloridos de morder a bochecha. Ela não conseguia parar de morder a bochecha, então... Às vezes fazia aquela afta enorme que vinha da comissura, né, do cantinho da boca até lá atrás, de escorrer sangue pela boca. Muito tadinha. Dolorido. A gente tem uma ortodontista maravilhosa e eu li muito sobre isso. Vi um tipo de aparelho ortodôntico que, na época, diziam que era bom para ser usado na síndrome de Tourette, então ela fez também para não morder a bochecha. E ela tinha os dedinhos assim do pé, ela tinha também o tique de ficar roçando um dedo no outro, e aí tinha que botar um monte de band-aid. Foi bem sofrido, sabe? E aí tem a luta também na escola para ela ser bem aceita. Pelas crianças, foi mais fácil ainda do que pelos professores e é complicado. Porque deve ser assim, ela de repente um dia acorda, é isso? Ela foi, de repente, ela tinha tiques, ela foi apresentando assim, 1 ano antes de ter os tiques, porque aí ela começou a fazer o tique, não conseguia parar. Então eu fiquei desesperada, porque primeiro que ela não conseguia o pescoço solto, né? Aí eu colocava aqueles protetores, né, de pescoço, que a pessoa coloca para ela ir para a escola. E eu não sabia o que era. É tique, é o quê? Até eu conseguir realmente ter o diagnóstico. Até eu fui num neuropsiquiatra maravilhoso. Meu Deus. A Ana disse que é o salvador dela, Dr. Fábio Barbirato, lá do Rio de Janeiro. Mas ele é maravilhoso. E eu demorei para chegar até ele, né?
porque eu fui neurologista, eu fui, é tique, E eles não vai sabiam? passar. Eles não sabiam? É muito pouco falar. Não, muitos me disseram que não era síndrome de Tourette. Não, Jura? não é síndrome de Tourette. Ela está tendo um tique. E ela começou a fazer a terapia. Mas a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. E ela, mãe, pelo amor de Deus, eu não consigo parar de fazer. Ela não conseguia. Chegou um momento que ela não conseguia parar. Ela só parava dormindo. Porque dormindo eles não fazem um tique. Impressionante isso, né? Então ela Em repouso, não desliga. Desliga. É impressionante. Então, dormindo, ela não fazia. Mas o dia inteiro, isso O meses. dia inteiro. Foram uns 3 meses. E Até que me indicaram, uma prima me indicou, o doutor Fábio, e ela foi. E aí eu fui com a minha mãe. Eu não levei, né? Eu filmei e fui. Mas eu sentei, expliquei para ele, minha filha tá fazendo isso. Eu fiz um vídeo, toma, ele pegou síndrome de Tourette. Ele falou, Paula, assim, olha, quando eu fui nele, eu já tinha pesquisado síndrome de Tourette, mas eu fiquei, meu desconhecimento, né? Eu fiquei horrorizada, porque eu falei, meu Deus do céu, vai ser uma luta, que realmente foi. E então eu tava com medo danado. Quando ele falou ele é síndrome de Tourette, eu falei, não é não. É síndrome de Tourette, Paula. Eu falei, não é. Quando ele falou, é síndrome de Tourette, eu e minha mãe, a gente, não é não. Porque aquilo é muito difícil. Você ter o diagnóstico, né? Você não saber como é que vai ser a evolução, se ela vai responder bem para os remédios, porque ela teve que fazer também, teve que usar, né, medicação, e foi realmente, na experiência da Ana, foi o que ajudou muitíssimo, né? E a verdade é que a causa ainda é uma doença multifatorial que a gente não tão a medicação não é uma medicação exatamente para a síndrome de Tourette, né? Então, Mas ela dá uma acalmada no cérebro. Como se desse uma acalmada. Às vezes fazem uma associação de vários medicamentos e é tentativa e erro. Então você começa a usar esse medicamento, dá certo, não dá certo, para de dar certo, você usa outro. No final ela já estava usando 5 medicamentos para conseguir. Mas para ela também deve ter sido difícil. Acho que foi mais difícil para mim. Ela realmente, ela foi muito corajosa. Eu lembro de estar com o remédio na mão, eu preparando, Ana, olha, você vai tomar o remédio, você tem que estar preparada. Ela era pequena, mas eu falei preparada, porque às vezes a gente não se sente muito bem, pode ficar um pouco tonta, pode se sentir mal, mas ele vai chegar a um ponto. Ela, ai mãe, eu não quero saber disso não, me dá logo esse remédio, deixa eu tomar logo esse remédio. Ela queria uma solução, né? E ela realmente sempre respondeu muito bem à medicação. Ela, como que é o processo de... porque não tem cura, né? Não tem cura. Ela começa... Pode ter uma remissão, né? Você fica... A gente nunca sabe o que pode deflagrar outra vez o início dos tiques, né? Pelo que eu vi, eu gosto... Essa coisa de psicologia, psiquiatria, eu adoro. Uhum. Adoro. E tem um filme, você assistiu Toque Toque? Assisti. Toque Toque. Quem ainda não viu Toque Toque, veja Toque Toque. É um filme espanhol, né? Acho que é um filme espanhol. É espanhol? Acho que é espanhol. Não, é espanhol. É espanhol. E é um filme que um dos personagens tem a síndrome de Tourette, né? Não vamos falar quem é, porque né? Mas... E tem aquela coisa do xingamento. Por que... Você sabe dizer por que ele... Por que xinga? Não sei. Xinga... Pode fazer gestos obscenos. Gesto obsceno, minha filha teve uma época que fazia. E é muito complicado. Eu vi um caso de uma pessoa... logo depois do 11 de setembro, que o rapaz com síndrome de Tourette entrou no avião e ele falava bomba, 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 bomba. E ele foi arrastado para fora do avião. Foi uma situação super complicada, né? Eles têm uma associação muito forte lá Porque nos Estados Unidos se fala mais sobre... Fala muito mais, né? E não tem explicação. Por que o cérebro, de repente, né? Fala essas palavras. Agora, eu sempre me policiei muito, porque eles também têm a ecolalia, que é repetir palavras. Então, eu policiei muito o pessoal todo lá em casa,
para não falar mais palavrão na frente dela, pelo menos quando ela era, né, entendi. pequena. Porque eu tinha muito medo daquilo, né, Virar um tique. virar um tique. Ela repetir. E aí ela não tem. Tem padrões diferentes de Tourette? Tipo, tem aquele que Tem casos xinga. mais. Tem. Tem pessoas que têm essa, acho que é copralia. É copralia, né? E que eles. E ela realmente nunca teve, mas eu também não sei explicar. Talvez eu acho que aconteça a copralia, eu já li mais em meninos do que menina, né? Mas é um mistério. A Tourette ainda é um mistério. Ela não consegue, é um movimento involuntário. Involuntário. Tipo assim, digamos que ela tem um tique, ela não consegue, tipo, digamos que ela tem um tique no dedo. A pessoa, quanto mais velho vai ficando, você consegue controlar. Mas deve ser um super... Mas é um esforço muito grande. A pessoa faz um esforço muito grande para segurar. Mas chega um ponto que ela tem que extravasar os tiques dela. Né? Então ela consegue. E esse é o grande mistério da Tourette. Como essa pessoa se consegue segurar e não fazer, por que ela não faz, né, o tique? É bem complicado. Eu lembro, e o que aconteceu comigo também acontece um pouco com ela. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, eu lembro as últimas vezes que eu fiz o tique. Eu lembro de ter percebido que eu conseguia realmente não fazê-los mais. Impressionante. E tem uma terapia comportamental para tique, que eles usam muito isso. Eles percebem, porque a pessoa sente uma vontade antes. É uma vontade muito forte. De fazer o tique. Mas tem algum sinal físico. Então tem pessoas que sentem assim, um arrepio na nuca. A Ana dizia que sentia saliva, começava a salivar mais. É um sinal que o tique vem. E aí essa terapia comportamental para o tique, ela começou a trabalhar essa sensação anterior. Então você sente que essa sensação chegou, te avisando que você vai ser o tique, e aí você muda o foco da sua atenção para outra coisa. É super interessante. Eu não sei explicar tão bem, mas é uma terapia que educa, né, o cérebro a segurar naquele momento que apresenta essa vontade. E né? a vontade vem como se fosse um desejo muito forte. Como se fosse um desejo de você estar com uma coceira de coçar. Que você precisa coçar essa de qualquer necessidade que a pessoa apresenta. E ela é muito corajosa, eu tenho muito orgulho dela, porque ela nunca teve vergonha de ter a síndrome de Tourette. Ela sempre sentiu necessidade de colocar para os colegas da escola, então ela me pedia, não, eu preparava, né, toda aquela, eu falei, você quer ler na frente dos seus colegas o que é? Então ela sempre teve essa preocupação, ela nunca teve vergonha. Mas ela ficava muito chateada, né? Chegou uma idade, começou assim com 12 anos, aquilo chateava, porque você tem uma particularidade, o mundo está preparado para as pessoas chamadas erradamente de normais, não é? O mundo está preparado para uma normalidade. Como se existe né? ser alguém normal. Não, o mundo, a diversidade está aí, a natureza é diversa, né? Porque nós que fazemos parte da natureza não íamos ser, né? Então, mas mesmo assim é difícil, né? A gente é educado para aceitar um certo padrão de beleza, de comportamento, e achar que tudo que foge um pouquinho daquilo ali é errado ou não deveria ser valorizado, né? É porque o Tourette, ele é uma coisa exteriorizada. As pessoas, às vezes, elas têm milhares de problemas, mas que a gente não vê. E que isso é mais fácil de encarar. Você entendeu meu ponto de vista? Porque se eu não sei, essa coisa meio Ele fica entre lá e cá, porque não é aquela... Eu detesto essa palavra deficiência, mas não é uma deficiência
visível, você olha para a pessoa, você não vê, né? Mas ela, de repente, começa a falar e, de repente, começa a fazer. Então, esse estranhamento Isso, dos estranhamento, outros, é. né? Mas é eu algo acho muito super forte. importante ela falar, porque Ela sempre muita falou. gente não conhece. O método desconhecido também. Na medida que você... de novo, a comunicação. Você vê como se comunicar é muito importante? É verdade, Drica. É o desconhecimento total absoluto. As pessoas não sabem o que é. Quando ela ia na classe e falava para os amigos, eu tô me colocando como amiga dela. Tô me imaginando... Eu ia falar... Primeira coisa, se eu chegasse no primeiro dia de aula e eu visse ela fazendo os tiques, eu ia falar, nossa, que estranho, ainda mais pra uma criança. Claro. Mas na medida que você coloca ali e fala, ó, eu tenho isso faz assim, assado, gera que é um acolhimento. Porque aí você fala, nossa, eu entendi então agora o que ela tem. E a criança, ela tem essa tendência de acolher. Quando ela entende. A maioria delas, a maioria, né? Sempre vai ter um... Sempre tem quem... Mas isso tem... Né? Mas isso tem, se O você... preconceito é uma... Adolescente é um terrível, porque se você é magro, você é muito magro. Se você é gordo, você é muito gordo. Se você é muito alto, você é muito alto. Se você é muito baixo, você é muito baixo. Tudo é motivo para gerar um bullying, alguma coisa desse tipo. Não é? Ela teve muita sorte que essa geração deles é uma geração bacana pra caramba, né? Eles vieram evoluídos, né? A minha adolescência era uma adolescência de um bullying muito forte, A minha né? também. A pessoa tinha qualquer coisinha, Isso. né? Você tinha aquela necessidade de se encaixar naquele padrão de comportamento, aquilo ali era vital para você sobreviver. A adolescência, sobreviver à escola. É verdade. Eles já são, essa geração agora já é muito mais generosa. Eu acho né? máximo. Eu acho também, eles são muito mais generosos, mas ainda tem um ou outro que sente algum estranhamento. Principalmente porque, dependendo do tipo de tique, vai incomodar, porque tem tiques de vocais que a pessoa faz, uns grunhidos muito altos. Você está fazendo uma prova, você está estudando. Né? Teve momentos que realmente ela incomodava. Mas eu acho que a gente tem que educar os nossos filhos para saber, olha, sim, vai ter situação que a pessoa vai incomodar, mas a pessoa não está incomodando porque quer, a pessoa tem essa particularidade e a gente nunca sabe quando vai ser a nossa vez de repente, também precisar da generosidade e do acolhimento do outro, não é verdade? Com certeza. Então... E quando ela começou a tomar os remédios que ela tomou, como é que é a recuperação? Como é que ela começa, como é que você via a melhora? Depende do remédio. Nunca melhora 100%. O remédio ajuda, né? Mas nunca diminui 100% os tiques. E ela já tomou vários né, remédios, risperidona, o haloperidol, que é o Aldol. E no início que ela tomou a risperidona, que ela até engordou muito, ela engordou 10 quilos para uma criança, né, uma característica da risperidona. E ela... Foi até um pouco rápido, né? Acho que em um mês eu já senti uma melhora. Assim. Eu senti uma melhora em um mês. Tipo, que melhora? Uma memória nítida? Uma melhora nítida? Uma melhora nítida. Eu realmente vi. É um alívio, ele né? Você suaviza? Como é que é? Ele suaviza. Ele tem algum... Diminui os tiques. A quantidade ou os tiques? Tipo, ela continua fazendo isso o dia inteiro? Não, você sabe que ele modificou o tique. Ele suavizou, no caso da Ana, o tipo de tique que ela fazia. Então, se ela sacudia muito o pescoço, ela parou de sacudir o pescoço e fazer outro tique não tão custoso para o corpo dela. Impressionante. Então mudou o tique para um tique mais suave. Mudou. Nossa, é misterioso essa... É muito misterioso. O nosso cérebro meu Deus, é um mistério realmente, né? Nossa, que loucura. E aí ela... Que profissão que ela quer levar na vida? Que ela quer levar para a vida dela? Ela ainda não sabe. Mas ela tem quantos anos? 15? 15. Ela fala em economia. Não é nada relacionado à medicina, não.
Porque tem muita gente que quer. Tem muita gente que quer acaba fazer. fazendo para fazer psiquiatria, né? Neuropsiquiatria. Eu acho que tem alguns mistérios, né? Como é impressionante, né? Como tem tantas coisas para serem... muito misterioso. Para você, como que você se sentiu? Ai, Deve olha, ser foi um devastador. baque. Devastador. Eu costumo dizer que eu acho que eu posso viver até o final da minha vida, que o trauma que eu tive, as marcas disso, foram tão grandes que até o final da minha vida eu não estou curada do que foi para mim. Foi muito impactante, muito traumatizante, porque você vê o sofrimento da pessoa e você não tem aquele... Você não sabe, né, se vai dar certo, se não vai dar certo. A gente não sabe se aquele medicamento vai resolver ou não. E alguns tiques causavam dor, outros... ela ficava chateada, né, de estar fazendo, de estar na escola e alguém reclamar. Cinema, né? A gente já teve uma situação de estar no cinema e a pessoa, para com isso. Sei. Então é complicadíssimo, né? Porque mãe, quando acontece alguma coisa, a gente quer trocar de lugar. Com certeza. Eu falei... Meu Deus, quantas noites eu já chorei em desespero. Foi muito desesperador. Muito. E a impotência, que você fala, meu Total. Deus, eu quero fazer de tudo para ele poder se curar. Absoluta. Né? Vejo por exemplo, esses crescidinhos que eu falei para você. É uma coisa muito simples, são crianças pequenininhas. E eu sofria com aquilo. Eu falava, gente, chorar, você vai ver, você chora. E aí, o que é aquilo? Primeiro, é a constatação que a criança ela foi feita para o mundo e que ela tá... É você se separar da criança. Essa separação, para algumas mães, é muito mais fácil. Apesar que, teoricamente, é mais fácil, que a gente tem que lidar, a gente lida com ela todo dia, mas quando você vê pequenininho assim, você fala, gente, ele tá... É muito duro, ele tá né? fora do meu controle. Ele agora vai viver a vida dele sozinho. Então, essa constatação é dolorida. A gente não pode dividir aquilo com a criança, né? Era uma situação que eu não podia dividir com ela. Eu não podia, né? Se eu pudesse, é claro, pegava para mim. Mas... Como que ela lida com isso hoje? Hoje ela lida super bem. Ela é muito consciente do que ela pode fazer ou não pode fazer por causa da síndrome de Tourette, que eu digo, por exemplo, que eu falo muito com ela, que eu acho que ela não pode abusar da bebida, por exemplo. Tem coisas que ela não, quem tem síndrome de Tourette tem que evitar. Eu acho melhor evitar. Então eu falo muito com ela, eu falo, olha... você tem que ter sempre essa noção. Né? Tem que falar mesmo. Era o básico, né? Não necessariamente. Porque você não vai estar presente na vida dela o tempo inteiro. Exatamente. Agora eu falei, você toma cuidado com álcool, porque eu acho que dependendo, você sabe que não é muito provado isso do álcool, não, mas eu li em algum artigo, em algum lugar, que bom, a pessoa com síndrome de Tourette, ela tem mais chance de ser adicta, né? Ser viciada. Viciada, Ela tem mais chance, né? E então essa é uma preocupação também que eu coloquei. Falei, a gente tem essa maior chance do vício. Então é um medo válido, né? Então é um receio válido. Eu acho que vale a pena evitar, porque ela pode aumentar o tique, e eu posso estar falando a maior besteira aqui, mas eu li um artigo que dizia isso. Que em alguns mas faz casos, um certo sentido, não sei, mas não sei, faz um certo sentido. Se você tem um desequilíbrio, é um desequilíbrio químico? É um desequilíbrio químico. Ela desenvolveu ela tem toque, déficit de atenção, alguma coisa? Não, ela não tem. Ela teve a disgrafia, alguns momentos de hiperatividade, ansiedade, né? Que é uma comorbidade que ela tem. Mas, gente, também vamos combinar, né? Você deve gerar uma ansiedade normal, será que para qualquer um? Mas é ansiedade mesmo. Né? Sim. Forte. Mas não teve déficit de atenção, nenhum
problema de aprendizado, que às vezes pode ter algumas dificuldades, ela não tem. Ela vai muito bem. E era um medo que eu tinha. Eu fiquei cheia de traumas, a verdade é essa. Eu tive vários traumas. Então, quando ela começou as matérias na escola ficarem mais difíceis, a matemática, uma matemática mais complicada, eu já ia iniciar o ano, eu falei, meu Deus, como é que ela vai responder? Ela sempre foi muito, muito inteligente. Mas eu tinha medo de algumas matérias. Então, cada vez que eu via, não, ela está entendendo, ela está conseguindo, Então, era um alívio. Você sabe que isso porque você lia? Sim. Muito. Lia muito, Muito, claro. muito. Nossa, eu todo dia eu lia alguma coisa, eu corria atrás de um artigo, de um tratamento, de algo, a terapia, e tentava fazer alguma coisa. Eu também posso estar falando uma besteira assim, mas eu acredito muito nisso. Eu recebi aqui na minha última entrevista, quem quiser ler, vai estar aí o link da entrevista, com uma pessoa, Cris Laganaro, que ela teve um acidente em 2002. Eu sei quem é. Ela foi a última entrevistada e ela ficou tetraplégica. E o caso dela é incrível, porque o médico disse para ela que ele rasgaria o diploma dele se ela voltasse a andar. Nossa, e ela tá E ela ótima. voltou a andar. Claro que ela não teve ela teve acho que um esmagamento, ela não teve um rompimento, né? Mas ela ficou tetraplégica. E talvez esse medo também foi em função do, claro, que a gente tem que se informar, né? Mas a mensagem que eu acho que eu pela minha vivência e por tudo que eu percebo, é que o ser humano é único. E que a gente não tem o direito, ninguém, nem médico nenhum, de falar e determinar o seu futuro pelo que ele acha. Eu acho sinceramente, tipo, você tem 6 meses de vida, ou você nunca mais vai andar, ou eu acho que, claro, tem coisas que, não sei se você está entendendo meu ponto de vista. Estou entendendo plenamente, Você leu ali que todos que têm Tourette vão desenvolver toque, ansiedade, blá, 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 blá. Problemas de aprendizado, e de repente você você antecipou. Isso é justo? Porque no final das contas sua filha está bem. Ela tem todos os sintomas, tem tudo, mas... Ela está numa fase ótima, ela está... Então, será que não são fases? Você acha que são fases? O Tourette são fases? Não, eles dizem que acho que 20% eu acho que é isso. Depois da adolescência pode ter uma remissão significativa. Porque começa a piorar na adolescência e depois vai melhorando? Depois vai melhorando. Eu não sei dizer, mas eu acho que ela está melhor. Eu li também quando tem muito forte criança, né, nessa idade, 6, 7 anos, a chance de, na adolescência, começar a suavizar mais é grande, né? Então, ela está numa fase boa, né? Já não tá, ela já vai fazer 2 anos que ela está sem medicação já. Sem medicação. 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos. Fez 1 ano no Natal, tem pouquinho tempo, 1 ano e 4 meses, que ela está sem a medicação. Ela começou a não apresentar o tique, não apresentar tique, assim, tiques bem levinhos. E quando foi em dezembro de 2019, um pouco antes da pandemia, o médico dela falou, vamos tirar o medicamento, vamos ver como é que ela fica. E aí ela tirou. E ela tem tiques hoje? Ela tem muito pouquinho. Ela tem pouco. O tique dela é bem leve. Mas isso não é para todo mundo. Mas não é para todo mundo. Como ela diz, eu tenho. Mas é bem... Agora tá leve. Mas isso é para todos? Tem gente que não acontece da mesma maneira. Não. Porque tem pessoas que começam a apresentar isso, eu também já vi, a Tourette com 17 anos. É? Impressionante. Com 15. Tem vários níveis de... Tem. Tem pessoas que têm bem grave, né? Ainda adultos
Tiques bem graves. Mas tem pessoas que fazem... Lá nos Estados Unidos é muito comum a pessoa optar por não usar a medicação. Também tem essa. Ah, é? É. Os pais optarem por não usar a medicação. É uma polêmica muito grande em relação à medicação. No caso da Ana, nossa, ajudou muitíssimo. A terapia... Mas por que opta por não Nossa, a terapia foi vital, mas a medicação ajudou muito. Por que elas optam por não... Acho que é medo, né, do tipo de medicamento. São antipsicóticos, remédios usados para bipolaridade, para esquizofrenia, né? Então, as pessoas têm um certo pudor de usar esse tipo, eu acho, esse tipo de Preconceito, medicação. você acha? Pode ser. Medo, né? Medo, né? Medo, né? Do que pode acontecer do na que saúde. pode acontecer até futuramente. Entendi. Mas eu acho que quando a criança tá... A gente tem que colocar na balança, né? Se o prejuízo está sendo muito grande, você tem que aliviar naquele momento O sofrimento. da, acho que é bem da pensado. criança. Foi o que eu pensei. Falei, não vou sofrer. Eu não vou ficar pensando que daqui a 20, 30 anos talvez possa ter alguma... Eu não vou ficar com essa preocupação, né? Eu quero aliviar minha filha agora. E foi o que eu fiz. E foi um alívio muito grande. Foi um alívio muito grande. Foi um alívio muito grande, mas você encontrar o medicamento, que ela toma vários, que funcione naquele determinado momento, é algo complicado. Então, ela trocou de medicamento nesse percurso, né? Algumas vezes, até achar aquela fórmula ideal. O que ela sentia quando não estava certa a medicação? Não resolvia? Não resolvia. Não resolvia. Começava a apresentar mais tique. Ah, mais tique? Começava a não resolver. Piorar. A piorar o tique. Nossa, impressionante. É uma luta. É uma luta. E como você se sentia? Eu sempre me sentia como se tivesse assim uma faca assim, nas minhas costas, que ela ia mais profundo e aliviava, mais profundo e aliviava. Sinceramente, era isso que eu sentia. Eu nunca fiquei 100% tranquila. Né? Eu vim ficar um pouco mais tranquila. Agora, ela é adolescente, que ela é tão segura do que ela é, né? E do que ela tem, que aquilo ali não vai limitar nada na vida dela. Deve ser destemida. Né? A síndrome de Tourette realmente não limita. E seu marido, como é que ele foi? Tudo para ele? Ele é mais tranquilo. Ele sempre foi muito mais tranquilo em relação à síndrome de Tourette. Então, alguém tinha que ser tranquilo. Alguém tem que ser. Ele foi. Então ele dizia, não, isso vai ficar legal, ela vai, depois da adolescência, vai melhorar. Às vezes eu ficava um pouco irritada com essa posição dele. Eu sei como é né? que é. Eu queria alguém assim mais... que dividisse mais essa dor. Mas ele tinha essa visão. Acho que ele tinha uma certeza, talvez. Ele tinha. E... Não sei, eu também, dessa área, dentista, né? Você, da área médica, você... eu acho que isso também. Isso vem um peso, então você, né? Então, ele não tinha isso. Não, eu li aqui que depois da adolescência, não sei quantos %, melhora. Então, ele tinha isso na cabeça dele, ele colocou isso e ia seguindo o baile. E seguiu. Às vezes eu falei, gente, tá começando um tique, não sei o quê. Tá começando um tique. Não, mas não vai ser nada, ela não vai ficar... Ele era mais assim, positivão, sabe? Sei. E talvez tenha sido também esse equilíbrio. A Cris, ela fala uma coisa muito interessante. Tá? Ela falava que ela tinha uma certeza que ela ia andar. Você acredita? Eu acredito. Ela falou, Drica, eu tinha uma certeza. Eu estava no hospital, paralisada, daqui para baixo. Que coisa, né? Daqui para baixo, não uma movia. Intuição, não Ela falava, tinha certeza. Então, para mim, tá engraçado o que você está me falando. E várias coisas batem, assim, do seu marido ter essa certeza, sabe? E isso ajuda muito. Muito. Principalmente para ela, né? Tinha esse... Ele é uma crença mesmo. Mas para ela eu sempre falei, não, vai dar tudo certo, é isso, vai ficar tudo bem. Isso dá uma tranquilidade muito grande. Muito. Tem um certo segredo em você criar um filho com síndrome de Tourette. Isso é importante também dizer. Eu acho, porque
Primeiro que você tem que empoderar a pessoa. Você tem síndrome de Tourette, você é maravilhosa. Não é a síndrome de Tourette que vai diminuir você. Que maravilha. Isso, desde o primeiro momento, eu falei com ela. Explicar bem sobre o que é a síndrome. Você dá a certeza que a síndrome não vai atrasar a sua vida Ou em nenhum impossibilitar sentido, ela. ou impossibilitar. Você vai ser amada, você vai ser admirada, você é capaz, você vai ter a sua profissão, você vai ter... Se você quiser, você vai ser mãe, vai ter seus filhos, vai ter uma vida, vai ter uma família. Segurança, né? E então eu sempre coloquei muito. Mas você tem que explicar a sua síndrome para as outras pessoas, né? Você não pode esconder que você tem síndrome de Tourette. Isso foi uma coisa que eu sempre coloquei, mano. Não, você tem que chegar. Então, você vai no IBEL, né, no curso de inglês, você vai chegar e você vai explicar para os seus... E ela chegava logo no primeiro dia de aula. Ela falava. Ela era meio assim, corajosinha, assim, de cara de pau de falar. Então, ela chegava e explicava lá do jeito dela. A gente treinava, né? Às vezes, eu não sei como é que ela falava. E às vezes a gente encontrava profissionais maravilhosos, né? Você encontrou... Não, termina. Eu lembro agora de uma professora do IBEL, tem um filme sobre síndrome de Tourette chamado Primeiro da Classe, né? De um garotinho que tem síndrome de Tourette, que depois vira professor. Eu acho que não, é difícil de encontrar, mas é o Primeiro da Classe, deve ter no YouTube. E eu lembro que a professora do IBEL, não era nem da escola dela, começou a sentir que estava tendo alguma implicânciazinha com os tiques que ela estava fazendo. E aí ela chegou num dia e ela falou para mim: mãe, você não acredita, a professora hoje botou um filme sobre um garoto que tinha síndrome de Tourette. A professora fez da aula, passou o filme na aula para esclarecer e para as crianças aceitarem melhor. Eu não falei nada. No IBEL, realmente, eu não tinha falado nada, nem preparado os professores. Ela que foi lá e falou. A professora que teve essa iniciativa de colocar o filme. E bem você teve bacana. alguma coisa muito assim, desagradável? Eu tive, já algumas. Eu imagino. Eu tive algumas coisas desagradáveis, de repente não entenderem, ou de repente eu nunca soube de reclamação de pais de outras crianças, mas eu já soube dela estar com muito tique, vai descansar lá na sala da diretora, e ela fala: não, eu não quero descansar, eu quero ficar aqui na sala. Algumas coisinhas. É difícil, né? Eu imagino também, eu sei que é difícil também para os professores, quando você não tem muito conhecimento, né? Você acha que para os professores também? Mas a gente está aqui para educar, né? Acho que o pai da criança com Tourette, a criança, o jovem, o adulto com Tourette, eu acho que ele tem que educar, porque conhecimento é tudo, né? Você educar, você leva conhecimento, e o conhecimento acaba transformando, né? Com certeza. Algo que podia ser um bicho-papão, uma coisa simples e... Mesmo porque, como você falou, essa geração, eles aceitam muito mais o diferente. Muito, muito. Eles veem que na verdade, é a diversidade, é a né? diversidade que a gente vive. Né? Você olha para uma árvore, são uma mais folha inclusas. Não é igual a outra, né? São mais inclusas, né? Elas acolhem mais. Muito. Vejo pelos meus filhos. Muito. Eles têm uma discussão muito interessante. Então, eles falam que... O olhar deles é totalmente... Eles são muito outro. mais... Falam: mãe, não fala assim, não é desse jeito. Eu aprendo muito com eles. Porque a gente é uma geração que foi criada por... Toda vez eu falo assim, inclusive eu falo para eles... Quando você ouve uma pessoa mais velha, né, de uma geração diferente da sua, emitir uma opinião que você discorde, tenta entender que ela foi criada primeiro por uma geração que é muito mais antiga que a sua. Então, nós fomos criados por uma outra geração. E nós viemos de uma relação, de uma educação machista, que dificilmente, que tinha essa necessidade de aceitação. Então, você tinha que fazer, que nem a gente estava começando no começo da conversa, de fazer parte de um grupo que não aceitava o diferente. Então, todo mundo tinha que estar naquela casinha.
com vários preconceitos. Então, a gente tá se despindo de tudo isso. Com certeza. Porque eu acho que a gente precisa se atualizar também. E não é legal viver nisso. Nossa, porque não. o diferente, ele enriquece muito. É. A diversidade nos enriquece. E, na verdade, é que nós todos somos diferentes, né? Eu sou diferente de você, que sou diferente do outro, né? Com culturas diferentes. Nem gêmeos univitelinos são iguais. Então, não é, o padrão né, é tão irreal. É né? verdade. Paula, como é que você enxerga assim, o envelhecimento para você? Essa é uma das minhas últimas perguntas aqui no podcast. O que é o envelhecimento para você? Eu não tenho nenhum medo do envelhecimento do meu corpo, né? É algo que eu nunca me preocupei. Eu fui criada por pessoas bem mais velhas, então eu sou filha única. Os meus pais já eram mais velhos quando me tiveram, e eu fui criada também por 2 tias, né, que moravam perto. São minhas 3 mães, né? Minha mãe, minha madrinha e minha tia. Então, eu sempre enxerguei o envelhecimento, porque eu acompanhei, né, o envelhecimento dessas pessoas que eu amava muito, e com uma admiração enorme. Então, envelhecer para mim nunca foi um bicho-papão, né? Eu tenho, talvez, medo de algumas doenças, né? Perder o controle do meu pensamento, né? Da sua lucidez. Da minha lucidez. A palavra envelhecer nunca teve para mim, nunca me soou como algo ruim. Você está me falando uma coisa muito interessante, porque quando criança, eu tinha essa relação muito grande com tias avós, né? E para mim, elas nem eram tão mais velhas, mas antigamente, se você vê uma mulher, se vê minha avó com 50 anos, ela faleceu com 56 anos. É uma senhora que, além de ser de aparência de senhora, porque ela não fazia procedimento nenhum, não cuidava nada da pele, ela se colocava no papel de senhora, usava um óculos, cabelo branco. Era uma outra posição, né? Colar Era de uma pérola, postura, taierzinho, né? aquela coisa tipo postura de senhora. Mas eu sempre tive admiração por elas. Então, eu falo que eu adoro as velhinhas, sabe? Adoro. Porque é exatamente essa serenidade que elas tinham, essa paciência, essa sutileza, essa sabedoria. E eu sabia que eu já percebia, eu falava, gente, são sábias nas observações, e isso é o que constrói a nossa imagem do envelhecimento. Pensando agora, acho que você me deu um clique assim nisso. O duro, eu acho, não sei se você concorda comigo, é coordenar a cabeça com o corpo. Sim. Justamente que o Drica pode, quando eu quis fazer esse eu sempre falo isso em todos os episódios, porque eu acho muito importante, foi justamente para mostrar para as pessoas, para elas encararem o envelhecimento como uma coisa muito legal, se você encarar como uma coisa legal. Se você entender que você vai ter que se cuidar mais da sua alimentação, da sua saúde, então você tem que fazer atividade física, tem que fazer, porque não é uma questão é questão de sobrevivência, se cuidar, mostrar que a gente tem uma renovação incrível, maravilhosa, é uma descoberta e o mais importante de tudo é que a gente tem muita vida pela frente. Eu tenho a sensação de que eu tenho tanta coisa para acontecer na minha vida. Eu também, é o que eu espero também. E tirar esse protagonismo do jovem, né? Isso, que o jovem perfeito. que faz, é o jovem que... Por quê, né? Inclusive, acho que tem um vídeo no seu perfil falando de várias pessoas bem-sucedidas. Não foi? Não é você um vídeo seu no Reels? Eu acho que eu coloquei. Que várias pessoas se tornaram muito bem-sucedidas a partir dos 40 anos.
Eu acho que eu coloquei sim. Agora Pessoas que se reencontraram, se modificaram, se mudaram para uma outra profissão e conseguiram ser bem-sucedidas a partir dos 40. Mas eu digo bem-sucedidos, não é que a pessoa foi ao longo da vida. Ela simplesmente mudou, se renovou, apostou numa nova criação, numa nova ideia. Eu acho que isso está acontecendo muito. Também acho. Né? Eu acho. É porque eu acho que a gente, grande parte da vida da gente, a gente vive para o outro. Quando chega no 40, a gente vive para a gente. Também. A gente é mais fiel aos nossos sentimentos, muita coisa legal acontece. A gente está vivendo uma visão otimista, mais 90, né? Até 100 anos. Não é possível que a gente ficasse fazendo a mesma coisa a vida inteira. Nossa, não é? Pelo amor de Deus. Tem que reciclar, não é? Ai, Paula, adorei. Amei, Drica. Muito bom. Gente, eu adoro as minhas convidadas. Que bom. Eu sou fã das minhas convidadas. Agradeço. A gente tem um acolhimento. Acho que quando a gente vai ficando também mais velha, a gente também perde um pouco essa de competitividade. Com certeza. E a gente quer isso é tão bom, valorizar. Não é? Eu quero, se eu pudesse, sabe, querida, incentivar todas as minhas obrigada. queridas. É uma honra estar aqui com você. Obrigada, eu. Tá? Bom, divinas maravilhosas, se você ainda não se inscreveu aqui no Drica Pod, já se inscreve. Se você gostou, curte. De novo, aciona o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Compartilha, manda esse vídeo para todas as suas amigas. Já segue a gente também no Instagram, Drica Pod, no Instagram, no TikTok. Então, divinas maravilhosas, obrigado. Até breve. Kisses!